Olá, seja bem-vindo, Jonathan Daniel Mates, para mais um vídeo e hoje vamos falar sobre o estoicismo e de uma forma prática, simples. Eu tenho a certeza que você vai entender tudo sobre esta filosofia. Por que as pessoas estoicas são felizes? Por que é que as pessoas estoicas aparentemente são mais inteligentes? E como em qualquer filosofia, nós temos as coisas que nós acreditamos e as coisas que nós não acreditamos. Nós precisamos tirar aquilo que é bom, absorver o que é bom e tirar fora aquilo que nós não achamos proveituosos ou aquilo que nós não aproveitamos. E desta filosofia eu também tenho coisas importantíssimas para te passar e vou baseá-la na Bíblia Sagrada, essa filosofia que veio há mais ou menos 3 décadas antes de Cristo, e eu vou te provar que pela Bíblia, na Bíblia também fala sobre várias características do estoicismo. Você vai entender tudo o que essa filosofia quer dizer. Vamos começar falando que as pessoas que buscam a filosofia do estoicismo, elas a buscam querendo encontrar paz interior e tranquilidade. Principalmente, as pessoas que estudam esta filosofia, elas buscam encontrar controle interno. Sabe aquela situação que vem e, dependendo do tipo de pessoa, causa brigas, contendas, até brigas físicas, porque não consegue se controlar? Pois então, a pessoa que estuda a filosofia do estoicismo, ela consegue controlar os nervos, controlar os pensamentos, agir com a razão e não com a emoção. Criada 3 décadas antes de Cristo por Marco Aurélio, uma das frases principais que denominam esta filosofia é a de Marco Aurélio mesmo, que diz: a qualidade ou a sua felicidade ou a felicidade da sua vida, ela depende da qualidade dos seus pensamentos. Vamos então aprender o que esta filosofia nos ensina, ou seja, as suas principais características que levam as pessoas a estudarem a filosofia do estoicismo. Nós devemos nos concentrar em coisas que conseguimos resolver e não nas coisas que acontecem naturalmente. Por exemplo, quando está muito quente, não tem o que fazer, tem que aguentar o calor. Nós devemos viver positivamente e não se fazer de vítima ou vitimizarmos-nos. Outra característica importante desta filosofia é fazer o bem, sem olhar a quem, não esperando nada em troca, porque isso vai trazer paz para a alma. Os estoicos, eles olham a verdadeira beleza pelo caráter e não pela beleza externa. Não importa se é rico, pobre, gordo, magro, preto, branco, o que vale realmente é a beleza interna, o caráter da pessoa. Devemos agir sabiamente para maximizar o nosso próprio potencial e o potencial e a qualidade das pessoas. Por exemplo, o estoico, ele não age se vitimizando. Esse emprego é ruim, esse trabalho é ruim, ser marido dessa mulher é ruim, ser pai desse filho é ruim, não. Ele sempre está se questionando: o que eu posso fazer para ser um funcionário melhor? O que eu posso fazer para ser um marido melhor? O que eu posso fazer para ser uma esposa melhor? O que eu posso fazer para ser uma esposa, um filho melhor? O que eu posso fazer para ser melhor, para agir de forma melhor? E uma das principais características desta filosofia é que nós não devemos agir pelo sentimento e pela emoção. Não podemos deixar nós nos levarmos por crenças e paixões de sentimentos de medo, sentimentos de angústia, sentimentos de decepção. Nós precisamos agir com a razão. Precisamos agir com a razão. E esse é o motivo de que muitas pessoas acabam dizendo que os estoicos são pessoas de coração de pedra porque não agem com sentimento. Mas é muito pelo contrário. O estoico tem um coração bom, ele pensa e vê os 2 lados da moeda. Só que ele não age pelo sentimento, ele age pela razão, porque o sentimento só causa problemas. E a razão sempre vai nos colocar em um lugar melhor, irá nos proteger, porque a razão é tudo. Portanto, como eu disse, existem várias filosofias. E como no estoicismo, existem coisas que eu uso na minha vida e outras coisas que eu não uso. Por exemplo, os estoicos não acreditam em um Deus todo-poderoso. Eles não acreditam, eles não têm a mesma fé, a mesma tese, eles não usam a mesma tese que o cristianismo. Já eu, como cristão, discordo totalmente disso, mas consigo entender que muitas coisas usadas por eles são fundamentais, principalmente para o desenvolvimento pessoal. E no século em que nós vivemos, desenvolvimento pessoal é tudo para qualquer tipo de pessoa. Portanto, rapidinho, vamos para as características principais, resumindo novamente e baseando isso com a palavra de Deus.
agir de acordo com a razão e não de acordo com a emoção. 1 Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 31, fala sobre isso também. Aceitar o destino sem reclamar, porém, fazer o possível para sempre melhorar. Isso você vai encontrar também no livro de João, capítulo de número 6, versículo de número 43. Outra característica dos estoicos é agradecer pelo que você tem e não ficar reclamando daquilo que você não tem. Em Salmos, capítulo de número 7, versículo de número 17, você vai encontrar a mesma coisa. O estoico ensina também que nós devemos agir de forma prudente e nos responsabilizarmos pelos nossos atos. Mateus, capítulo 7, versículo 24, diz a mesma coisa. O Provérbios também, capítulo 22, versículo de número 3. Os estoicos ensinam que nós devemos viver em harmonia conosco mesmo, consigo mesmo, com a natureza e com as demais pessoas. Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz a mesma coisa. Os estoicos dizem que devemos ser educados, generosos e sabermos perdoar os outros. A Bíblia também fala sobre isso. Marcos, capítulo de número 11, versículo de número 25. Os estoicos ensinam que devemos ser calmos e não apegados a bens materiais. Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29, diz a mesma coisa. Os estoicos ensinam que devemos ter sabedoria prática, sermos justos, confiantes e corajosos. E a Bíblia vai ensinar a mesma coisa. Josué, capítulo de número 1, versículo de número 9, fala praticamente a mesma coisa. Portanto, meus amigos, esta é a filosofia do estoicismo. Espero que você tenha entendido e espero que aquilo que for bom dessa filosofia você use para o seu próprio desenvolvimento pessoal. Isso vai te fazer muito bem, vai fazer você crescer e prosperar na vida. E em tudo, glorifique ao Rei dos Reis e ao Senhor dos Senhores. Glória ao Deus das alturas. Jonathan Daniel Mates, que Deus, o bom Pai, sempre esteja conosco e nos abençoando.